Bom dia a todos que nos assistem. Mais uma vez, muito obrigado à nossa audiência. Hoje nós estamos aqui com a psicoterapeuta Flávia Chamas. Ela é formada em artes plásticas e em psicologia. Ela é mestre em ciências pela Unifesp, especialista em neuropsicologia e no psicodiagnóstico de Rocha, com pós-graduação em psicologia jurídica e forense, psicologia e transtornos alimentares. Ela também é membro dos núcleos, clínicos e jurídicos do Laboratório de Pesquisa e Avaliação Psicológica da Sociedade Rocha de São Paulo. Primeiramente, Flávia, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade em estar aqui conosco. O Centro de Estudos agradece essa disponibilidade. Nosso muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao nosso Centro de Estudos e tendes a palavra, por favor. Então tá, eu que agradeço, o convite de estar aqui hoje, agradeço toda a equipe do Hospital de Itupeva, por esse convite. E, assim, o que eu tenho para falar para vocês hoje, é sobre o método de Rocha. O que é o método de Rocha, como que ele é utilizado. Eu acho assim, muitas pessoas já ouviram falar do teste, porque assim, seja no cinema, vira e mexe ele aparece em algum filme ou numa série de TV, tem alguma referência sobre o teste de Rocha, ou às vezes vocês escutam, algum caso de mídia que a pessoa foi submetida ao teste, principalmente casos jurídicos, Então tem uma mística em torno do teste das manchas, acho que não é tão desconhecido assim das pessoas. Esse ano, esse teste a gente comemora o centenário, do instrumento, que ele é utilizado mundialmente, e ele completa 100 anos nesse ano de 2022. Pode passar a imagem. O que é o teste de Rocha, a gente pode dizer que é uma das técnicas mais completas e eu diria também a mais complexa para avaliar a dinâmica e a estrutura da personalidade. Então, assim, é uma avaliação que ela fornece ela tem como objetivo, avaliar aspectos cognitivos e afetivos e a junção desses dois na adaptação social de uma pessoa. Quanto mais harmônico for a interação entre esses aspectos cognitivos e afetivos, mais harmônico é a adaptação. E é isso que o teste avalia. Bom, pode passar. E como que acontece isso? O foco não é no que... não está no que a pessoa vê, e sim no como ela vê. Os estímulos de Rocha são manchas, não são desenhos de pessoas, animais, paisagens, sei lá, qualquer coisa que queira, são apenas manchas. E na hora que se faz uma pergunta, o que você vê aqui? É necessário que se mobilize uma série de funções psíquicas, como a percepção, memória, foco de atenção, elaboração, para poder entender o que é aquela mancha. E aí, a gente parte do princípio que os mesmos recursos que eu uso para estruturar aquela mancha de tinta e dar um nome para aquilo, é o mesmo recurso que eu uso para estruturar a realidade, para dar significado às minhas experiências de vida. Bom, pode passar. Então, vou falar um pouquinho do teste, um pouquinho do histórico, Este é a foto do Herman Rocha, este senhor hollywoodiano, que a gente está aqui, pode passar, isso é só uma abertura. Então, o Herman Rocha foi um psiquiatra suíço que nasceu em 1884, e ele era filho de um professor de pintura, e ele herdou do pai esses dons artísticos, e cresceu num meio cultural muito rico, e ele tinha vários interesses por várias áreas do conhecimento.
E, assim, ele hesitou muito, durante muito tempo, se ele ia ser artista ou se ele ia seguir a carreira médica. Optou pela medicina, se especializou em psiquiatria, mas ele nunca deixou de lado, né, a parte artística dele, né? E ele era fascinado por como que uma imagem poderia despertar sentimentos, reações diferentes. A mesma imagem provocava sentimentos ou reações diferentes em pessoas, nas diferentes pessoas. Ele, inclusive, ele gostava muito de levar pacientes em museus, exposições de artes, para ver como que eles reagiam frente às imagens. Além disso, né, muito antes na época tinha era muito comum como se diz, um jogo que se faziam manchas, né, e chamava crexografia. Se faziam manchas e as pessoas iam tentando decifrar aquilo, né? Esse era um jogo comum na época, e o Hermann Rocha era aficionado, né, com esse jogo. E aí ele, né, ele sempre foi estudando, sempre desenhando, e ele começou a usar isso com os pacientes dele, né? Bom, aqui voltando só um pouquinho para não me perder, né, ele seguia muito a escola psicanalítica, né, também influenciado pela psicopatologia fenomenológica, né, na época, e, né, alguns princípios da Gestalt. Foi aí que ele começou a pensar no teste. Infelizmente, ele faleceu muito cedo, né, em 2022, com 38 anos, ele faleceu de uma peritonite aguda. Tá bom? Pode passar. Então, assim, como que ele chegou no teste, né? Além de ele ter essa observação toda que eu já falei dos pacientes, das pessoas, das reações frente às manchas, ele foi criando manchas, né, assim, ele fez uma série de manchas de tinta e ele começou a apresentar sistematicamente aos pacientes e perguntava o que é isso, né? E tanto para pacientes como para pessoas, para não pacientes. E ele foi percebendo que existia um padrão de resposta, né, diferente no grupo dos pacientes e dos não pacientes. Ele começou a perceber esse padrão e falou, mas então, né, o que acontece? E, além disso, né, dentro do grupo dos pacientes, ele começou a ver que os esquizofrênicos respondiam de uma determinada maneira, depressivos de outra, histéricos, né, esse diagnóstico da época, né, de outra maneira. Então, ele falou, existe um padrão específico para cada grupo. E foi aí que ele começou a pensar no teste, e até tem uma frase célebre, muito bonita dele, que ele fala, não quero mais ler livros, eu quero ler pessoas. Foi a partir daí que o teste foi desenvolvido. Quando ele apresentou o teste para a comunidade científica, também não foi muito bem aceito. Mas logo depois, eles perceberam, né, com a validação de um trabalho, um protocolo que foi feito às cegas, um paciente de um colega, de um psiquiatra da época, né, ele aplicou o teste sem ter conhecimento prévio, né, desse paciente, e depois apresentou os resultados e bateu exatamente com o diagnóstico que o paciente tinha, né? Então, aí o teste começou a ter maior credibilidade. Mas, né, pode passar. Pode passar, slide. Infelizmente, né, ele morreu logo depois e o trabalho ficou parado. Ele não estava pronto ainda, tinha muita coisa para ser feita. E, assim, a imagem, logo depois que ele morreu, o uso do teste ficou meio restrito a alguns amigos mais próximos, mas ele foi se mostrando que era uma possibilidade de entendimento das pessoas muito
muito rica, né, que fornecia muita informação. E aí, né, ele acabou se difundindo, né, pelo mundo, mas começou cerca de 10 anos depois, né, da morte do Hermann Rocha. Pode passar. Isso. Então, aí foi para os Estados Unidos, veio aqui para o Brasil, né, se difundiu pela Europa, principalmente na França. Então, foram se criando núcleos de estudos, né, sobre o método, né, e cada um foi seguindo a sua linha de pensamento, a sua maneira, né, e na época se trocavam muitas informações, e começaram a fundar sociedades, né, pequenas sociedades. Então, teve a Sociedade de Nova York, a Sociedade aqui de São Paulo, a Sociedade na França, em Londres, né, a Sociedade de Paris, a Sociedade de Londres, e tinha a Sociedade Internacional de Rocha, que foi fundada em 1949. E depois a Sociedade aqui de São Paulo foi fundada em 52 e até hoje, né, desenvolve trabalhos de ensino, de estudo, pesquisa, enfim. E com isso, como eu estava falando, eles cada um com o seu núcleo de estudo, cada um com a sua maneira, acabaram se criando escolas diferentes de interpretação. Não muda muito, né, o resultado não muda muito, a base mais ou menos é a mesma, né? As imagens que foram selecionadas por Hermann Rocha ainda são as mesmas usadas até hoje, né, que Hermann Rocha fez. Ele fez muitas imagens mesmo, e no fim ele escolheu 10 que ele entendeu que eram as mais significativas, inicialmente 15, depois foi para 10, e que ele achava mais significativa no sentido de trazer, né, possibilitar mais respostas, e são as usadas até hoje. Mas, assim, como cada um foi usando, né, desenvolvendo, dando continuidade nos estudos, a partir do seu núcleo, né, seu entendimento, a gente acabaram se formando escolas diferentes de interpretação. Então, a gente tem aqui no Brasil, né, a escola de Aníbal Silveira, né, que a gente chama de Escola Brasileira de Rocha. Tem o sistema Klopfer, que é um sistema, né, americano, também usado aqui no Brasil. A escola francesa e as escolas americanas, que são um pouco mais contemporâneas, que é o sistema compreensivo, que atualmente está passando por uma revisão, e o RPAS. Volta um pouquinho o slide, isso. Os dois primeiros, né, a escola de Silveira e o sistema Klopfer, eles são mais parecidos, são mais próximos, né, do sistema original, e eles têm uma abordagem mais quantitativa e qualitativa. A escola francesa tem uma abordagem um pouco mais psicanalítica, né, está mais ligada ao... dá mais ênfase à escuta, né, e as escolas americanas, o sistema compreensivo e o RPAS, eles dão ênfase à psicometria, né, então as bases psicométricas do teste são muito rígidas, né, então essa aqui é. E eu vou falar um pouquinho da escola de Silveira, que é a escola brasileira, tá bom? Assim, primeiramente, acho que a gente tem que destacar que, né, os estudos se baseiam em estudos normativos, né, de onde a gente tira a estatística, está baseado na população brasileira, né, isso a gente diminui possíveis vieses culturais, né. A abordagem, como eu falei anteriormente, é quantitativa dinâmica, né, então, ao mesmo tempo que a gente tem a objetividade que é dada pela estatística, pelas normas, a gente também consegue olhar o sujeito como ele reage, né, único, né, então a gente tem a integração que é dinâmica, né, desses dados,
né, do sujeito em si, particularmente ele, e os dados estatísticos que compõem a norma. Tá bom? Pode passar. Bom, na escola de Silveira, né, ela vai fazer uma análise das manchas a partir dos aspectos cognitivos, como eu até falei isso no início, né? Aspectos cognitivos e afetivo-emocionais, né? Então, assim, os recursos cognitivos, né, que a gente chama, são os recursos de atenção, percepção, memória, né, linguagem, funções executivas, né? A gente consegue estar olhando o tipo de raciocínio, né? Então, se a pessoa tem um raciocínio mais abstrato, mais sintético, né? Uma pessoa mais pragmática, né? A gente consegue entender o curso, a forma, o conteúdo do pensamento, né? Então, se é mais objetivo, se é distorcido, enfim. Então, ele vai te dar toda essa gama digamos assim, de como desse funcionamento cognitivo da pessoa, né? Que, na verdade, assim, o Roger não é um teste neuropsicológico, né? Porque essas são funções neuropsicológicas, né? Atenção, percepção, memória. Ele não é um teste neuropsicológico em si, ele não tem o objetivo de avaliar essas funções especificamente, para isso existem testes próprios, né? Mas ele nos dá ideias, se houver uma alteração, ele vai nos indicar se existe alteração ou não nessas funções. E aí a gente vai pedir uma avaliação neuro mais específica. Então, esses aspectos, né, cognitivos, eles vão estar em interação. O bonito do Rocha é que ele vai ver os aspectos cognitivos em interação com os aspectos afetivo-emocionais, né? Que onde que a gente vai estar olhando nessa dimensão, né, afetivo-emocional. A gente vai estar estudando, vendo o controle, né, ou seja, a regulação afetivo-emocional, o controle de impulsividade, né, toda a dinâmica emocional envolvida, a percepção que a pessoa tem dela mesma e do outro, né, a identificação com papéis sociais, né, e como eu já acho que eu comentei, quanto mais harmônico for a interação dos aspectos cognitivos com os aspectos afetivos, melhor é a adaptação social, mais harmônica é essa adaptação social. Né? E a partir daí, né, da interação nesses dois, é como eu me relaciono com o mundo, né? Como é que eu me adapto a ele. Então, isso, assim, acho que Hermann Rocha foi fantástico, porque ele já, de cara, ele já pensou nisso, né? É a partir do como que a pessoa experimenta as situações de vida. Inicialmente, eu preciso da cognição para poder observar o ambiente, tomar contato com o ambiente, com essas experiências. Desde ali da primeira experiência de vida que a gente leva aquele tapa na bunda, ali já é uma experiência, ali já tem o primeiro contato, ali já tem alguma coisa, opa, está acontecendo algum negócio. Né? E a gente vai ser numa soma de experiências ao longo da vida. É necessário, né, a cognição para a gente é a janela para o mundo, né? Esses aspectos cognitivos. Então, a gente vai estar precisando disso para tomar contato, elaborar, poder entender o que está acontecendo, e aí sim, poder se relacionar com eles, né? Se posicionar. Então, né, como a pessoa se adapta e se relaciona a partir da cognição e das expressões afetivas. Pode passar. Bom, e aí quando que a gente usa o teste, né? Como é que ele é usado? Então, sempre que a gente precise de uma compreensão, né, mais aprofundada da estrutura, da dinâmica de uma pessoa, né? E sempre olhando aquela pessoa como um ser único, né? Aí ele cabe. Quer dizer, os resultados vão ser sempre o mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho de cada área aqui. O resultado é sempre o mesmo. O Rocha, ele vai ser, ele vai
sempre está mostrando essa dinâmica, o que muda um pouquinho é a leitura, o olhar que você coloca para aquelas, né, por todos aqueles fatores que o Rocha oferece. Então, assim, na área clínica, por exemplo, ele é extremamente utilizado, né, ele nasceu como um instrumento clínico, né, e ele é um instrumento sensível para identificar de traços de personalidades que são mais estáveis e estados afetivos mais transitórios, né, que são reativos às condições que a pessoa está vivendo no momento. Além dos processos psicológicos que interferem nesse funcionamento do indivíduo. Então, ele é útil não só para o diagnóstico, mas também para o prognóstico, né, para planejar o tratamento da pessoa, né. E se combinar ainda com uma avaliação neuropsicológica, né, ele enriquece muito os dados que a avaliação neuro oferece, no sentido de que, às vezes, a gente encontra funções neuropsicológicas preservadas, né, mas existe uma dinâmica afetiva, né, ali, ou uma dinâmica afetiva emocional, que acaba interferindo em todo o funcionamento, né, da pessoa e, às vezes, impede até que ela use plenamente os recursos que ela tem de personalidade, os recursos neuropsicológicos. Tá? Na área organizacional, né, hoje é tudo muito dinâmico, muito rápido, ele foi mais usado anteriormente, agora um pouco menos, né, porque é tudo muito rápido. O teste de Rocha, ele não é um negócio que se faz com uma rapidez, assim, ele demora um pouquinho, a aplicação em torno de uma hora e pouco, mas depois a análise dos resultados ela é um pouquinho mais demorada. Então, e a gente sabe que em um processo de seleção, por exemplo, tudo é muito rápido, né? Mas, de qualquer maneira, ele é utilizado somente em cargos de confiança, em cargos de alto escalão, né? E com isso é possível, né, usando o Rocha, é possível a gente olhar para fatores como produtividade, rendimento intelectual, flexibilidade mental, capacidade de iniciativa, né, possibilidade de tomada de decisões, né, de planejamento, né, capacidade de análise, de síntese. Então, ele fornece dados bastante interessantes. E, às vezes, também, uma outra possibilidade que é um pouco menos explorada, né, dentro da área, é o desenvolvimento de competências, uma vez que ele já permite a análise do potencial que a pessoa tem, né, e quais são as motivações. E acho que isso cabe, né, isso que eu vou falar agora, acho que cabe para qualquer área, qualquer situação, né, diferente dos testes de autorrelato, que a pessoa às vezes sabe o que está falando, né, que no Rocha ela não sabe sobre o que, é muito difícil alguém driblar o teste, né, querer, como se diz, controlar a resposta, né, muito difícil, porque ela não sabe sobre o que né? O teste de autorrelato geralmente tem uma pergunta ali específica, e você fala, tá bom, vou dizer isso aqui porque, né, é mais legal, mais interessante. E com o Rocha isso não é permitido, né? Ele não é possível, melhor dizendo. Então, ele acaba sendo bastante interessante, porque é difícil de manipulação. Por esse motivo também, né, ele é muito utilizado na área jurídica. Né, justamente por fornecer, né, todos esses dados que eu já comentei, né, então ele acaba fornecendo subsídios para que contribui com as decisões judiciais. Normalmente, numa decisão judicial, o que se quer saber qual é a capacidade de discernimento da pessoa, consciência em relação, né, a possível ilicitude de uma ação que ela cometeu, né, então, se ela tem discernimento, se tem consciência, né, então, é muito utilizado para avaliação de sanidade mental, né, condições que possam sugerir, né,
a imputabilidade ou inimputabilidade, né, da pessoa, ou seja, se ela pode ser responsabilizada ou não pelos atos, né, cometidos. Ele é utilizado para avaliar sintomas, né, possíveis sintomas de uma vítima de violência, por exemplo, em processos de guarda, de visita, né, de regulamentação de visita, até processos de adoção, né, tem sido muito utilizado, pedido muito, né, e ainda também não com tanta frequência, mas para processos de interdição curatela também ele fornece ideias bastante interessantes e bastante dados para que se possa tomar uma decisão mais concreta, com mais peso, vamos dizer assim, né? Na área educacional, né? Então, assim, com problemas de aprendizagem, né? E aí, principalmente associado à avaliação neuro, ele vai permitir identificar a natureza das dificuldades, né, apresentadas. E aí permite também, com isso a gente entende os aspectos afetivos e os aspectos emocionais envolvidos, né, e a gente consegue direcionar melhor a conduta pedagógica. Na área de esportes, também tem sido usado no sentido de principalmente de equipes para alto desempenho, né, e assim, buscando ver a motivação, iniciativa, a capacidade de lidar com estresse, né, soluções de problemas, ou seja, né, assim, é um instrumento de utilização mundial, né, usado mundialmente, e que fornece, né, como vocês estão vendo, vários fatores, traz para a gente muita informação, né, no sentido de que a gente realmente consegue entender quem é aquela pessoa, como aquela pessoa reage frente a situações de vida, tá? Então, já vamos dizer assim, tudo bem, sei lá, a pessoa está deprimida, ok. Como é a depressão dessa pessoa? Como que ela reage frente a isso? Então, isso ajuda muito no sentido de direcionar, né, o encaminhamento, né, do futuro. Pode passar. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Pode passar. Eu vou fechar aqui com alguns desenhos aqui do Herman Rocha, né, e fico à disposição, né, e eu espero que eu tenha trazido para vocês uma ideia de toda a dimensão que o teste de Rocha oferece. Tá bom? Flávia, muito obrigado aí pelas suas exposições. Realmente o teste de Rocha é um teste bastante intrigante, né? Curioso, a gente ouve muito falar, mas realmente é um teste bastante interessante. Eu tinha algumas perguntas, mas foram respondidas aí ao longo da sua apresentação, né? Eu tinha sempre uma dúvida de quanto tempo demora um teste desse, né? Você disse que é aproximadamente 1 hora realizando o teste, né? 1 hora e meia, por aí. Mais ou E que menos. depois o Depende tempo de análise que demora um pouco mais, né? Demora um pouco mais. Porque a análise é feita individualmente, né? Então, Uhum. é um teste que não existe resposta certa, né? Ou resposta Entendi. errada. O que vier é o que está valendo, né? E Então, vocês gravam as respostas, porque depois não, lembrar de toda. Não, você vai não, meio que fazendo elas suas são anotações anotadas. ali ao Elas são longo anotadas. do Não teste, pode, né? porque toda a avaliação, né, todo o teste psicológico, ele tem que ser validado pelo Conselho de Psicologia. Uhum. Então, existe um órgão, que é o SATEPS, que regulamenta a utilização dos testes e
e até o padrão de ser usado, né? Certo. Então, o teste tem que estar válido, até algumas, como eu apresentei aqui, algumas nomenclatura francesa, né? Escola francesa, escola de Klopper, são escolas que elas não estão mais validadas por o Brasil, né? Então, a gente vai encontrar Entendi. aqui no Brasil o uso do Rocha de Silveira, que é o que eu apresentei para vocês, e Uhum. o RPAS. O sistema compreensivo, eu não tenho certeza, que como ele está em fase de revisão, não sei como é que está, precisaria consultar ali o conselho. Então, Muito bom. precisa ter essa É, regulamentação de um padrão, não pode gravar. claro, entendi. E quem está habilitado hoje a fazer, quem pode, é preciso fazer uma especialização, é isso? Sim, Dentro sim, da Escola Brasileira de Rocha. E quem é que pode se habilitar a fazer esse? Somente psicólogos, somente psiquiatras também? psicólogos. Só Somente psicólogo que pode? psicólogos. Entendi. Há, há um tempo atrás, antes de existir esse órgão regulamentador, né, do Conselho, psiquiatras usavam o método livremente, né? Depois disso, o Conselho trouxe o Rocha para um nível, né, de teste, então ele virou um instrumento exclusivamente do uso de psicólogos. Precisa ter formação em psicologia e, preferencialmente, uma especialização para aprender a usar o teste. Ele não é um teste tão simples, assim, como eu disse no início, ele é muito completo e complexo, Uhum. no sentido Sim, de estar fazendo essa avaliação. ótimo. E quanto tempo se dá essa formação? Quanto tempo leva para um psicólogo, vamos dizer, se formar e se habilitar a aplicar esse teste? O curso da Sociedade Rocha de São Paulo, ele tem, são 2 anos teóricos e 1 ano prático. Uhum. Né? Tá, então Existem seriam algumas, 3 anos aí no mínimo, né? pelo menos. Existem algumas Maravilha. formações que são um pouco mais curtas, mas acaba sendo, assim, te dou a teoria, ó, você faz isso, 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 Uhum. e, e fica por isso Menos mesmo. completo, né? Porque Não é uma ele é bastante formação. complexo, né? Então, Uhum. demanda, não é um teste simples que onde você pode ler um manual e Entendi. sair fazendo. Não tem como simplificar o que é complexo, né? Não, Precisa realmente ter uma formação complexa para isso. exato, porque, Flávia, inclusive, pode... como nós estamos falando de personalidade, né? Nós estamos falando de Uhum. pessoas, né? E as pessoas não são simples. Sim, com certeza. Ô, Flávio, eu quero mais uma vez agradecer aqui a sua disponibilidade em estar aqui conosco, dispor do seu tempo, né? Essa é uma iniciativa do Centro de Estudos em Saúde Mental, que ele é apoiado, né, pelo nosso Hospital Psiquiátrico de Upeva. Eu quero deixar aqui um convite público para que você venha até a nossa instituição, venha conhecer, tá? A Uhum. gente, antes da pandemia, a gente tinha encontros regulares aos sábados. O último sábado do mês, a gente tinha alguns encontros regulares aqui, de discussões temáticas. A gente sempre traz alguém para que seja expert no assunto, para conversar com a gente, e é aberto, né? A gente convida não só os membros, os nossos colaboradores do hospital, mas também a sociedade de um modo geral. É um centro de estudos aberto à sociedade. A ideia é que realmente todos possam vir aqui e se apropriar de alguma forma de algum conhecimento. Então a gente espera que em breve a gente retome isso. A gente está, né, ainda em processo pandêmico, a gente ainda está todo mundo um pouquinho receoso, apesar das reaberturas e tal, mas logo em breve a gente espera poder retomar esses encontros presenciais e deixo aqui o meu convite para que a senhora possa vir aqui com a gente, conhecer a nossa instituição e colaborar com a gente mais uma vez. Com certeza. Eu já estive no hospital. Ah, já? Que Já. ótimo. Não sabia. Já estive algumas vezes lá. Inclusive Ótimo. fazer rocha. Ah, que bom. Maravilha. Então, fica o convite para vir para o centro de estudos, então, aí para Sim, colaborar com a gente e estar com a gente nessas reuniões que a gente deve retomar em breve. Eu tenho aqui o seu contato
E, bom, estamos sempre com o Dr. Rui também, que foi quem nos indicou você, a Flávia realmente é bastante conhecedora do assunto. Então, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento mais uma vez, tá bom? Tá bom. Até Obrigada. logo. Tudo de Agradeço. bom para a senhora. Obrigada.